Olha só como o presidente Jair Messias Bolsonaro se cercou de gente que realmente está comprometida em transformar essa gigantesca nação, destruída por mais de 500 anos de corrupção desenfreada, em uma terra próspera e justa para essa população, tão massacrada por criminosos que insistem em frear o Brasil. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, desabafou sobre os últimos episódios dessa trama diabólica, que envolve uma conspiração internacional da extrema-esquerda para tentar salvar a organização criminosa que quase destruiu completamente o país. Em entrevista para o jornal Valor, o general declarou: "Sempre fui um grande opositor do PT e de tudo que o cerca. Jamais gostei do Lula e muito menos da Dilma. Sempre tive horror ao PT. Eu achava que tudo que eles faziam era uma enganação. Nunca acreditei nesses programas sociais do PT." O honrado general terminou de sepultar a quadrilha travestida de partido político em uma mensagem ao povo brasileiro em suas redes sociais. "Dirijo-me aos brasileiros e brasileiras de bem. O depoimento do ministro Sérgio Moro no Congresso Nacional foi mais um triste capítulo da história do Brasil, governado por mais de 20 anos por uma verdadeira quadrilha. O país foi vítima de um gigantesco desvio de recursos que envolveu grandes empresas privadas e estatais, fundos de pensão, governantes e políticos em todos os níveis. Alguns protagonistas desse criminoso projeto de poder e enriquecimento ilícito participaram, com a cara mais lavada do mundo, dessa inquisição ao ministro Sérgio Moro. Uma total inversão de valores colocou um herói nacional que decidiu enfrentar essa máfia, colocar na cadeia os marginais e recuperar boa parte do que foi subtraído de todos nós, frente a frente com indicados e condenados pela Lava Jato. O brilhante desempenho do ministro, colocando seus pretensos detratores no devido lugar, fortaleceu a certeza de que um novo Brasil está surgindo. Uma das metas do governo Bolsonaro é resgatar, pelo exemplo, os valores básicos da cidadania. Estamos juntos, brasileiros e brasileiras de bem. Não esmoreçam. Força, coragem e fé. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Há uma discussão nacional sobre as privatizações ou concessões das estatais brasileiras. Paulo Guedes quer privatizar tudo, tudo mesmo. Bolsonaro e grande parte da área militar entendem que algumas áreas estratégicas devam permanecer no poder do Estado. A bola da vez nas discussões entre economia e soberania são os Correios, falido e destruído pelos desgovernos corruptos da era petista, justamente por estarem nas mãos do Estado, ladrão e ineficiente. O fato é que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, privatizada ou não, como bem explicou Carlos Maurício Mantiqueira em seu artigo no blog Alerta Total, aguarda o selo da Dona Onça. Na melhor linguagem bancária, estamos no aguardo. Assim, procuraremos fazer algo útil. As enormes transformações tecnológicas que presenciamos vão mudar radicalmente a forma de atuar dos Correios, no mundo todo e não apenas na Pindorama. As entregas de volume serão feitas por drones, poupando os carteiros de ataques de cães ferozes e outros bichos. Carteiro também é um nome destinado à extinção. Na era do e-mail e similares, só mandam cartas as velhinhas de Taubaté. Por estar presente em todos os municípios do país, o Correio passará cada vez mais a funcionar como um posto avançado do Estado. Emitir CPFs, RGs, etc. Colocar computadores para que pessoas possam mandar e receber e-mails, uma espécie de orelhão do século XXI. O número de funcionários poderá ser reduzido e os bandidos que saquearam seu fundo de pensões devidamente punidos. O próprio selo está com seus dias contados. Funcionará também como posto bancário pioneiro e avançado, instalará em suas dependências caixas eletrônicos, enfim, continuará a prestar um enorme serviço à população. Entramos na era da meritocracia. Não podemos mais tolerar ineficiências. Não haverá mais fardos, com farda ou sem. E aguardem o selo histórico da Dona Onça, com ela comendo jacarés, piranhas, veados e gatunos, na comemoração da Revolução Brasileira, em andamento. Rapidinhas.
O deputado José Medeiros, que pediu que a Polícia Federal investigasse uma suposta venda de mandato, no caso que envolve o ex-deputado Jean Willis, afirmou que o caso pode ser ainda mais grave. Se for confirmado que o espião, com sua Matrix, hackeou Jean Willis e o forçou a declinar do seu mandato em prol do seu parceiro sexual, se torna mais grave que simples venda de mandato. São linhas de investigação que não podem ser descartadas, disse ele em seu Twitter. O ex-BBB respondeu o deputado também através do Twitter. Sendo o senhor já um criminoso com um mandato cassado pela Justiça Eleitoral, não me espanta que perpetre tão descaradamente o crime de calúnia contra mim. Este sim pode ser provado, e por isso mesmo o senhor será processado. Não darei trégua a canalhas de sua estirpe. Em resposta à resposta do ex-BBB, José Medeiros publicou: pedi investigação e espero que os órgãos façam isso. Sua pessoa é irrelevante no contexto, assim como sua atuação política. Porém, o país precisa se precaver diante da nebulosidade de todo esse imbróglio. Renúncia, Intercept, Snowden, Glenn, David Miranda, Lava Jato, espionagem. Finalizou Medeiros. Falando em nebulosidade, segundo informa a revista Isto É, a Polícia Federal está se preparando para dar uma cartada valiosa e pesada nos criminosos que atacaram a força-tarefa da Lava Jato. Segundo o diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo, a Polícia Federal está próxima dos invasores e já foram identificadas diversas conexões deles no Brasil, em especial em Santa Catarina e no exterior, nos Emirados Árabes e na Rússia. O rastro encontrado pela Polícia Federal passa por personagens conhecidos e importantes, como Edward Snowden, agora protegido na Rússia e grande aliado de Glenn. Agentes já encontraram até o fio que liga a todos, com movimentações financeiras. Agora é só aguardar os próximos passos. Conforme noticiou o Globo, partidos de esquerda estão planejando um novo ataque contra Sérgio Moro. A ideia, encabeçada pelo PDT e com o apoio do PT, PSOL, PCdoB e parte do PSB, consiste no que eles chamam de CPI das fake news. A ação, no entanto, deverá acontecer somente na Câmara, pois Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tem demonstrado resistência à ideia de uma CPI mista. Fontes da Câmara dos Deputados e da área econômica do governo informaram que está a caminho um acordo para a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. O acordo está sendo costurado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, e integrantes do governo. Segundo interlocutores de Maia, a negociação ainda não está fechada, mas há otimismo que a votação ocorra dentro desse prazo. A equipe econômica, por outro lado, tem reforçado a necessidade de fazer a votação para deslanchar as outras medidas de retomada do crescimento econômico e consequente geração de empregos. Cabe a nós, os maiores interessados em que o Brasil finalmente deslanche, cobrar a classe política, que só trabalha se for na marra. Dia 30 de junho será o ultimato das ruas. A coisa ficou russa para o crime institucionalizado. Bruzundanga parece a réplica mais que imperfeita e tropical da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vivemos em um país capimunista. Somos hoje a resultante de uma mistura doida do modelo gerado a partir do Estado Novo da Era Vargas, que tentou organizar, pela via autoritária, uma república que não conseguiu ser implantada, de verdade, pelo golpe militar que derrubou o Império em 15 de novembro de 1889, com a influência de ideias e práticas socializantes da mais estúpida Estado-dependência. Toda esta mistura sob a polarização extremista mais idiota do universo. Além dessa radicalização, a novidade trágica do momento presente é o emprego cínico da ideologia para justificar privilégios estatais e a roubalheira institucionalizada. Outra boa nova é que os segmentos esclarecidos da sociedade já perceberam como funciona tal mecanismo. Os prejudicados demandam um ataque direto a quem usa a política como meio criminoso. Melhor que tudo isso são as novas ideias e práticas que vão surgir a partir dos embates radicaloides. Extremos jurássicos fazem o papel de imbecis da história, com tendência de autodestruição até a extinção.
Por isso, a gente só pode rir até renascer com a notícia de que a ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fizeram uma visita secreta à Rússia entre os dias 4 e 5 de junho. As camaradas tupiniquins se reuniram com os dirigentes do velho Partido Comunista Russo. O curioso é que o fato aconteceu 5 dias antes do Intercept veicular seus ataques criminosos. Os russos devem ser muito otários em acreditar que Dilma e Gleisi tenham competência e condições de retomar o projeto de implantação do socialismo comunista no Brasil. Será que as bruxas da Petelândia conseguiram enganar os comunas velhacos da extinta União Soviética? É ruim, ainda mais que o comunismo criminoso nunca esteve tão em baixa e tão bem combatido pela Lava Jato e afins. A Polícia Federal do Brasil vai pegar pesado contra o esquema da Intercept e a facção criminosa esquerdista vai se desmoralizar ainda mais. O que se espera é que os segmentos conservadores não insistam na tática errática de combater os idiotas com as próprias armas deles, apenas ampliando o clima de radicalização no Brasil, sem apontar e colocar em prática soluções alternativas ao capimunismo rentista, criminoso e Estado dependente. Felizmente, a coisa está russa para o crime institucionalizado no Brasil. A política precisa ser saneada, pois não pode ficar, por muito mais tempo, como uma questão de polícia. O que vem por aí, na guerra de todos contra todos, será maravilhoso para o presente do futuro no Brasil. Militantes meliantes, vocês vão se ferrar. Resumindo, quem tentou sabotar a Lava Jato parece que conseguiu fortalecer o combate ao crime institucionalizado. Parabéns, camaradas! Aliás, o comunismo internacional vai mesmo à falência completa. Imagina depender da competência da Dilma e da Gleisi para avançar. Lenin já rolou 13 vezes no túmulo de tanta vergonha.